Olha, ontem, como eu dizia, nós tivemos a participação no nosso jornal, a entrevista. No nosso jornal fizemos até no cenário antigo, no jornal, naquele canto que a gente tinha lá, a gente improvisou para fazer um negócio bacana, né, para o Adalto ficar confortável, a gente também, que eu imaginei que a gente ia fazer uma entrevista de 40, 45 minutos. Deu 1 hora e pouquinho, né, de jornal, mas a gente abordou temas bastante importantes, né? O primeiro tema que eu abordei com ele, que eu queria que vocês vissem, foi o único tema de passado que eu abordei, né? Que é com relação às eleições. Porque sempre tem aquele estigma, né? Como disse o próprio Ademir de Souza, presidente do PT, quando me deu a entrevista, o estigma: pode se candidatar, tem processo, não tem? Veja o que ele falou. A justiça derrubou definitivamente, mas eu estou contente, sabe por quê? Com esse estigma, eu estou sendo prefeito pela 4ª vez, então o estigma é bom, não é verdade? A resposta está aí. Quem responde é o povo, de forma soberana, e não brinca com o povo. O povo sabe o que faz, tem que ser respeitado. Né? Então, se da próxima eleição eu tiver com saúde, eu quero que tenha o estigma ainda, porque toda vez que tem eu ganho, então é bom, né? Bom, então, se depender desse estigma, o Adalto tem muita sorte. Na entrevista de ontem com o prefeito Adalto, ele disse que pretende criar em Matão, quando falamos sobre o assunto saúde, ele disse que pretende criar em Matão uma espécie de SUS de Matão. Vamos ver. Ela funciona por redes. Então, a rede da estratégia, a rede dos postos, certo? Depois das especialidades e o hospital. O que eu estou colocando como desafio para essa área? Já falei isso com a diretoria do hospital, já com vários médicos que eu conversei. Eu acho que nós somos capazes, nós todos os envolvidos, o município, através do prefeito, o hospital, através da sua diretoria, o corpo clínico, os médicos, etc. A minha ideia é conceber uma espécie de um SUS Matão. Tipo assim, uma central única, vamos dizer assim, de gestão, onde esses atores façam parte, de uma forma partilhada. Bom, quem são os parceiros aqui? Prefeitura, hospital, Ama Saúde, Unimed, certo? Mais um outro, etc. Você pretende envolver também os convênios? Esses atores. Fazer uma coisa só. Vamos fazer aqui. Bom, o que compete a cada um? Matão tem 85 mil habitantes, etc. Temos o censo, tantos idosos, tanta criança, etc. Isso é tudo estatística, isso o Ministério da Saúde tem, nós temos esses dados todos. Bom, então, muito bem. Qual é a conta? Precisa de X para pagar isso aqui. Não, nós não temos X, precisa de 100 mil. Juntando tudo isso, nós só temos 90. Tá bom, não tem problema, tem 90. Então, a gente sabe que vai faltar 10. E outra coisa, vamos trabalhar. Então, de repente, vai dar um remédio X, o genérico é mais barato. Vamos tentar adequar a nossa despesa naquilo que nós temos. E onde fique definido, eu disse isso para a diretoria do hospital, para o João Marquesão, muito claro, foi uma conversa muito boa, no sentido do quê? Que nós vamos ter que sentar e verificar, porque nós, na nossa cidade, não podemos mais criar problema. Nós temos a sabedoria de construir soluções para os nossos filhos e nossos netos. E o que eu quero deixar como legado é isso, ou seja, que a gente crie uma regra, que seja o prefeito que vier, quem for, seja o diretor do hospital que vier, que seja quem for, né, tem essa regra clara. Por exemplo, onde o município vai representar 27%, o hospital 33%, esse plano 18%, esse 17%, desse custo, porque daí você tem uma regra clara e cada um sabe o que tem que fazer. Todo mundo vai saber o que fazer. Bom, se der certo, vai ser, além de um grande desafio, como ele disse, que vai ficar bom. Então, quer dizer, uma esperança para quem busca o sistema de saúde. Nós conversávamos, eu não coloquei toda a entrevista, que está lá no portal Hora 1, está na TV H1, você pode assistir, claro, mas está no YouTube, está no Facebook, mas o que ele dizia, que nós dizíamos é o seguinte: o sujeito que perdeu o emprego, coitado, ele perdeu o convênio. Então, automaticamente, se ele precisa de um médico, ele vai ter que buscar a rede básica de saúde, ele vai ter que buscar o SUS, né? Não teve jeito. Então, nós tivemos um incremento gigantesco. Então, muita gente que nunca usou o sistema de saúde municipal, de repente hoje está usando. E aí que foi conhecer as dificuldades, aí que foi conhecer os problemas, aí que foi conhecer as filas, enfim, aí que foi conhecer aquilo que estava acontecendo. Até porque
é difícil manter o sistema de saúde. Até eu disse para ele, a saúde sempre me pareceu, e sempre é comentado, que é um saco sem fundo. Ele falou, é um saco sem fundo, mas não é bem assim, dá para gerir. Então vamos ver tudo isso para o ano que vem, isso é muito bom. Se isso tudo acontecer, ótimo, a gente fica feliz que aconteça, né? Tomara que. O Adalto falou uma coisa interessante, ele falou assim, olha, existe partido político até a eleição, que a gente precisa para se eleger, depois existe a cidade, vamos ver, né? Se isso acontecer, até porque ele é o prefeito agora de 80 e tantos mil habitantes, vai gerir a cidade por 4 anos, então vamos ver o que acontece daqui para frente, né? Mas essa ideia do SUS municipal é um grande desafio, precisa ver se esses outros chamados atores, né, do processo, ou seja, os convênios, hospital, se todo mundo vai topar entrar nessa situação, porque seria um negócio bacana para a saúde da nossa cidade, tomara que aconteça. Eu tentei, de toda forma, né, na entrevista de ontem, tirar alguns secretários dessa equipe que o Adalto está formando. Eu sei que o Vanderlei Rinco volta, né, que estava junto aqui com o Adalto no estúdio, ele ficou bem longe, né, da gente, estávamos todos de máscara, só tiramos a máscara na hora de fazer a entrevista. Eu fiquei, a distância que estávamos, mínima que estávamos, Adalto e eu, era 2 metros, né, por isso que a gente tirou a máscara, tudo com álcool gel, todos os microfones higienizados com álcool isopropílico, primeiro álcool 70, depois álcool isopropílico, né? Enfim, tudo na maior segurança, tudo higienizado direitinho. Dona Elaine estava lá na ilha, quer dizer, totalmente longe de todo mundo, então estava tranquilo para fazer. E o Vanderlei volta para a administração, só não me disse exatamente para onde ele volta, mas ele volta para a administração. O Mineiro está confirmado, o Geraldo Lesbombeira está confirmado também na Secretaria de Serviços. E aí, perguntei a ele sobre as obras que estavam paradas. O Adalto falou, não é obra parada, é obra começada. Ele falou, quando a pessoa muda para a casa dela, ganha um terreno, ela constrói lá, sobe, faz um quarto e muda, você chegar para ele e falar, a sua obra está parada, ele vai ficar chateado. Falou, não está parada, está começada, só está faltando dinheiro para eu continuar. Aí eu perguntei sobre as obras, ele falou do SEC, né, o Centro de Educação Complementar, que era para ser o Museu da Indústria. Aí ele falou que não tem nada a ver de Museu de Indústria, que o museu seria bem-vindo para a cidade, mas não necessariamente naquele local, né? Falou de outros locais que poderia abrigar esse museu, mas lá não. Ele vai terminar o SEC, que vai buscar várias emendas, inclusive citou o nome do deputado Baleia Rossi, que tem a possibilidade de ser, até provavelmente vai concorrer, pelo menos o nome dele é citado lá, para ser presidente da Câmara dos Deputados. Então, seriam emendas que viriam para poder terminar o SEC. Ele disse que o SEC, lá na Marginal da Vila Pereira, o SEC estaria com 70% já de obra construída, e que esses 30% ele vai fazer o SEC funcionar para a educação complementar. E aí, como dizia a respeito de educação, eu perguntei, e o secretário da Educação? E ele contou quem vai ser. Adalto, falando de educação, Alexandre volta para a pasta? Alexandre Martins de Freitas volta para a pasta? Falei que a informação era no final, né? Eu posso confirmar que sim. Confirma que sim? Tem educação para... Aí, ó, conseguimos um spoiler. Agora chega. Prazo para tudo isso, Adalto. O que você imagina, tudo isso que você imaginou? Eu lembrei do nome que você falou agora aqui, desse consórcio de alimentação saudável. Municipal de Alimentação Saudável. Eu lembro quando você criou o nome do Caju, eu fazia, a voz do seu programa era minha, do programa de rádio. A gente estava gravando lá no DOI, não sei se você lembra disso. E aí você falou assim, vou fazer um centro aqui para a juventude, como é que vai chamar e tal. E aí você olhou e falou, Caju. E foi. Centro de Atendimento da Juventude. Caju, pronto, pegou. Cara, da apelido depois pega, né? O Gija. Tem muita gente, eu vou lá, principalmente os jovens, hoje não sabe o que é Gija. Eu conversei com uma moça que mora quase em frente. Falei, eu moro em frente do Gija. Eu falei, você sabe? Primeiro eu falei, você sabe quem fez? Ela falou, eu não lembro, ela tinha 18 anos. Agora na campanha, né? Foi o senhor, trabalha num lugar e tal. Eu falei, você sabe o que chama Gija? Eu falei, também não sei, seu Adalto. É Ginásio dos Jardins.
Você pegou, está lá pelo ginásio Jardins, Jardim São José, Jardim Itália, certo? É o Túnel da Liberdade. É uma ponte que chama Túlio. Eu pus o nome. Campanha de 96 eu fazia comício em toda essa região do São José, do Aliança, do Brasil, e falava, eu vou furar esse barranco da linha, e vai chamar Túlio, porque na minha cabeça eu achei que era um negócio redondo, sabe, que passava, né? Como tem na Bandeirantes, perto de Campinas, tem um lugar que você passa, o trem passa em cima, mas é a moldura, né? Então ficou Túlio. Aí quando eu fazia comício do lado de cá, nós estamos aqui agora, Alvorada, Primavera, Cardim, enfim, Bela Vista, Guarani, eu falava, eu vou furar esse barranco pro lado de lá. Por isso, Túnel da Liberdade. E é Túnel da Liberdade até hoje, né? E é uma ponte. Da 15. É buraco da Dalta, tá lá. Até hoje. Tem complexo daqui, eu passei lá no buraco da Dalta, não é assim que eles falam? É verdade. Pior que é verdade mesmo. As pessoas falam ali no buraco da... Onde aconteceu o acidente? Ali no buraco da Dalta. Aconteceu o acidente ali no buraco da Dalta. É impressionante, né, essa situação. Ainda mais um trecho da entrevista feita ontem com o prefeito Adalto Scardoelli. Ele falou sobre a merenda. A merenda, perguntei para ele se ele pretende encerrar com o assunto com a terceirizada, se ele pretende trazer de volta para a prefeitura, para fazer na prefeitura a comida novamente, a merenda novamente. Veja o que ele falou. As informações que eu tenho, não eu, qualquer prefeito que quiser voltar a cozinhar na cozinha, a cozinha não tem mais. Diz que lá está uma parte do Procão, o prédio, da parte física. Onde ficava o Tamanini lá não tem mais, né? Lá, diz que não tem mais. Então, você montar uma cozinha hoje é caríssimo. Então não adianta ser demagogo e falar assim, eu vou voltar terça-feira, o arroz e feijão vai ser feito na prefeitura, que panela. A não ser que eu faça uma vaquinha na cidade e cada um dê uma panela para a prefeitura. Dou uma panela para a prefeitura, sabe? Mas aquelas panelas são industriais, etc. Tá? Estamos levantando, elas estão em algum lugar e tal, não estou nem preocupado com isso. Mas é a realidade, como é que eu posso fazer a comida se eu não tenho panela? Então, voltar a fazer de imediato é possível, vamos dizer assim, tecnicamente falando, tá? A situação que se encontra, eu não tenho nenhum dado até hoje, e com a Covid ela está um pouco atípica, porque as crianças estão fora, estão em casa. O que hoje o Matão está fazendo, e todas as cidades até onde eu sei, pelo menos no estado de São Paulo, é que essa alimentação ela foi transformada num kit, vamos dizer assim, que a criança e a família vai lá e retira esse kit, né? E eu creio que essa sistemática, até que não se defina vacina, etc., eu creio que ela ainda dure pelo menos 2, 3 meses o ano que vem. Então, evidentemente que eu não sei também o contrato dessa empresa, até onde vai, mas diante da Covid, desse contexto, quer dizer, dar o alimento à família, daquela criança que estuda, é em tese uma alternativa. É questão de preço, qualidade, é questão de fiscalização. Você tem que ir lá e, obviamente, tá em cima. E verificar. Mas eu tenho uma ideia para construir e estou trabalhando nisso. A minha ideia é que a comida para as creches, para as EMEIs de Matão, seja feita por matonenses. O dinheiro tem que ficar aqui. Tá? Então, se não dá para voltar mais à cozinha, eu espero fazer, eu estou chamando de cooperativa, consórcio, mas o meu corpo jurídico já está estudando isso. Eu quero fazer um consórcio ou uma cooperativa que as pessoas que fazem comida em Matão, eu dou exemplo, Lopes, o 30, certo? Essas pessoas façam a merenda das nossas crianças. Entendi. Entendendo? Até as pessoas que vendem marmita, por exemplo. Sim. Aí temos várias. Vai ter uma regra, tá? O Lelo, enfim, várias pessoas, tá? Que fazem, né? O restaurante, o Panteão, Day by Day, enfim, quem trabalha com isso, entendeu? Por quê? O que está concebido, que eu tenho claro isso, que eu vou buscar construir isso. Uma espécie de consórcio de pessoas que vão produzir e depois, mediante um critério, uma licitação, uma concessão, o arcabouço jurídico disso nós estamos montando, entendeu? Porque isso precisa parar em pé juridicamente e ser viável e economicamente viável. E é. Inclusive, eu tratando disso, semana passada, o Dr. Paulo Bernardi, nós fizemos até uma modelagem meio nos modos do que foi feita a concessão das rodovias pelo Mário Covas. Ele dividiu os trechos de rodovia em lotes, lembra? Lembro. Triângulo do Sol, São Carlos e Rio Preto, Ecovias, não sei aonde, Central, dividiu. Então nós podemos dividir Matão, isso daí. Então, o Fabinho vai fazer merenda para o Alvorada e Primavera, certo? Mediante isso, esse cardápio, etc. O outro vai fazer no Paraíso e no Nova Cidade, certo? Outro vai fazer no Bom Jesus, no Laranjeira, certo? Outro no centro. E aí, aquele detalhe, você tem
escolas mais próximas e mais longe. Então, você vai ter que ter um mecanismo que, se você pegar uma longe, você tem que pegar a outra perto. Sim. Certo? A variação da alimentação é muito grande. Uma criança de 3 meses é um tipo de alimento. É a fruta, in natura, tem que raspar, dar para pia, certo? Um de 14 anos é quase que um marmitex. Então você tem, essa é a verdade, não é isso? O lanche. Sim. Outra, o município cozinha para o Estado, não sei como é que está isso, está dando a comida ainda, não tenho essa informação. Que até vi uma verba, etc. Mas enfim, então esse pacote que eu estou pensando em juntar esse pacote e criar uma espécie de um COMAS, uma Companhia Municipal de Alimentação Saudável, Matão. Entendendo? Formado por quê? Pelas nossas empresas. Tá, já tem até um nome aí. O dinheiro fica aqui, as pessoas, o aluno nosso vai comer comida feita por gente nossa. Você passou agora uma propaganda da Feira Saudável, vão comprar dos nossos pequenos produtores. É que, via de regra, essas pessoas já compram, né? Que a lei, inclusive, exige para comprar, mas que uma empresa terceirizada, se não cumprir, você não tem como pegar. Esses restaurantes que você citou já compram, né? Aqui de Matão mesmo, quer dizer, já gira tudo. Não, o cara que produz na cadeia leva de carriola lá, você sabe disso. Ela leva uma carriola de alface, uma carriola. Porque eu sei de escola em Matão que teve merenda antes de vir o Covid, que muitas vezes a empresa mandou lá 2 pés de alface para 60 crianças, quer dizer, faltou folha de alface para criança, quer dizer, cada um pegou uma só, não podia pegar a segunda. Gente, é falta o quê? De planejamento isso. Você não tem período que você não tem, por causa da seca e tal. Sim. Mas, enfim, isso as pessoas sabem. E é natural. A mãe da gente faz isso, né? Sempre fez, na verdade. Na época o chuchu está caro, você vai para o tomate está caro, você vai para a abobrinha. Isso é natural, é sazonal, tá? Mas isso os pequenos produtores contemplam. Você já sabe, ele já avisa, olha, julho não tem né? Agora só tem pepino, literalmente falando, certo? Essa que é a verdade. Mas, enfim, você tem essa harmonização da comunidade, atende o interesse econômico financeiro do nosso círculo produtor, no nosso entorno, que é natural, toda a cidade tem o seu entorno, né? O nosso cinturão verde, onde é o hortaliço, hortifruti granjeiro, etc, etc. Os nossos compram deles. Salvo as coisas em grande escala, etc, etc, que isso é um problema de mercado. O município, evidentemente, não entra aí. Nem interfere. Tá? Mas essa construção essa central, né, eu estou chamando de COMAS, Companhia Matonense de Alimentação Saudável, nesses moldes, eu estou com o jurídico estudando, né, essa ideia jurídica do Dr. Paulo Bernardi foi muito importante. E nós estamos, enfim, modelando, tá? É um problema de modelagem. Eu creio que nós colocamos aí, tem um processo, se for criar uma cooperativa, tem que criar, se for criar, sei lá, um consórcio, tem que criar. Isso demanda um tempo, burocrático, etc. Mas a ideia está posta, um desafio, estou muito confiante nisso, nós vamos ser inovador no Brasil, pode escrever. Está registrado, está registrado. Bom, tomara que dê tudo certo, a gente fica muito feliz. Águas de Matão, eu acho que esse é o grande sufoco hoje, né? Vai ter aumento de água, não vai ter aumento da água? Diz aí, Adalto. Vai cair no seu colo, no começo de janeiro, o aumento da água. Hoje eu conversei com o Dr. Paulo Bernardi, presidente da OAB, futuro vereador, e ele me disse que eles fizeram uma petição, a OAB fez uma petição junto ao Ministério Público, para se analisar essa planilha, porque é que a Águas de Matão está solicitando 20,92% de reajuste na tarifa. É o IGPM que estaria no contrato, mas, de repente, né, segundo o Dr. Paulo, pode-se analisar algumas cláusulas desse contrato, já que romper é uma situação um pouco mais complicada. O prefeito Edinardo disse que não vai assinar o decreto, porque a Águas de Matão, a concessionária, ela sugere o aumento e é o prefeito que faz o decreto ou não. Isso vai cair no seu colo logo no começo, porque até o dia 7 tem que dar ou não. Você já pensou alguma coisa nesse sentido, do aumento da água? Bom, primeiro quero parabenizar o Dr. Paulo Bernardi, tá? Pela eleição de vereador, né? O nosso futuro vereador, pessoa preparadíssima, quem ganha com isso é o legislativo, ou seja, a cidade, né? E da OAB tem o papel, que é o papel da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Em defesa você é advogado também, você está falando com conhecimento. Democracia. Fiquei muito honrado e orgulhoso de a nossa OAB Matão, presidida pelo Dr. Paulo, ter tomado essa iniciativa, que ela é, antes de tudo, em busca da defesa do direito do consumidor. Essa é a realidade. O que a OAB fez? Ela disse ao Ministério Público, né, que em tese
em tese não, de acordo com a lei, é o fiscal das leis, vamos dizer assim, né? Tem esse papel para que ele analise exatamente essa situação. Porque nós vemos uma situação atípica, ou seja, os índices de reajuste, salário, por exemplo, a correção do IPTU, de taxas, de ISS, etc., no Brasil inteiro, foi o INPC, se não me engano, tá? O IPI, uma coisa assim, foi de 4,5%. Tá? Em média, os reajustes, quer das categorias profissionais, pega e Matão, os metalúrgicos fecharam o reajuste de 6%. Foi. Comerciário, se não me engano, de 3% a 4%. Não chegaram ainda, estamos discutindo. Mas, em resumo, você tem uma média de reajuste nos mais diferentes índices, vamos dizer que variam de 3% a 5%. Tá? Então, não é possível, e isso desequilibra a relação fornecedor-consumidor, no caso da Águas de Matão, em função do GPM. Por quê? Antes ele dava também os índices parecidos, mas o governo federal mudou, o Congresso, as regras para se aferir o GPM. Ele me parece que agora é mais focado na variação cambial. Então nós tivemos um dólar que de um ano para cá ele foi de 3 para 6, praticamente 100%. Por isso que o GPM, que ele expurga alguns índices, ele tá esse índice, vamos dizer assim, fora da normalidade. Tá? Então é natural. E mesmo que você tenha contrato entre as partes, que faz lei entre as partes, e evidentemente tem que ser cumprido, senão, quer por um lado ou outro, a justiça vai dirimir essa atividade, mas todo contrato pressupõe o reequilíbrio econômico, financeiro e orçamentário do contrato. Se as partes não se compõem amigavelmente, a justiça vai arbitrar isso. Então, o pedido da OAB é exatamente nesse sentido. Ou seja, que haja uma arbitragem da justiça no sentido de, olha, neste momento, diante da Covid, diante da circunstância, diante do mundo, esse aumento, por este índice, ele é inconcebível. E facilmente detectável, por quê? Porque você está vendo os outros índices. Tem parâmetro, né? De comparação. E a própria Água de Matão, vamos pegar, ela, no custo dela, a energia é um componente de custo. Por exemplo, se ela subiu 5%, uma exposição subiu 6%, o preço do cano, o preço da torneira, o preço, me entenda assim, os itens que ela os insumos dela. Mas, no fundo, pediu que seja feito um estudo. Está me entendendo? Então, eu agora entrando, essa outra coisa. Evidentemente, assim, a não ser dar continuidade a esse processo. Tá? Porque, realmente, neste momento, nessa circunstância, o 21% é impossível. Procede que se você... E não vai ser aumento, não vai ser dado. E a Justiça, eu espero que exatamente no curso desse processo, vamos dizer assim, desse procedimento judicial, de que ela realmente afira com seriedade, tá? Com isenção, e as partes vão ter direito a falar, certo? Esse é um processo legítimo da democracia, quando as partes têm qualquer divergência, a justiça está aí para fazer moderador. Isso daí. O importante é que assim, a água, eu posso dizer isso aqui alto, claro e bom som, a água vai ficar com o mesmo preço em janeiro. Ela não sobe, tá? Apesar da mudança de prefeito, eu vou manter, evidentemente, e vamos entregar à Justiça todos os elementos necessários para que seja feita essa análise ponderada, correta, coerente, né? Muitas vezes a situação na vida da gente, daqui 3, 4 meses você pode ter uma outra situação e que permite um acordo. Você me conhece, o povo de Matão me conhece. Eu estou aberto ao diálogo, a sentar, conversar, ponderar, entendendo? O bom senso, né? Ele sempre ajuda, né? Então, o diálogo permanente, e quando você, obviamente, não chega a uma conclusão, ele vai para a Justiça, e aí a Justiça vai dirimir essa dúvida e nós vamos seguir a vida. Bom, então, não haverá aumento de água. Não terá aumento da água, e se for preciso, então vai para a Justiça. Isso, nós completamos, então, uma grande dúvida, né? A Águas de Matão publicou uma nota em que ela sugere um aumento de 20,92% no reajuste na tarifa da água a partir de 1º de janeiro, e isso foi para o prefeito Edinardo Schettini. Chegando para o prefeito Edinardo Schettini, ele falou: não, eu não vou dar aumento, eu não vou assinar o decreto, não vou fazer esse aumento, não vou deixar isso para a população de Matão. Restava então a dúvida de perguntar para o Adalto o que ele ia fazer agora, e a resposta está aí, em alto e bom som, como ele disse,
em janeiro não tem aumento nenhum de água. Ele vai, inclusive a gente continua a conversa, eu pergunto, procede a informação de que se houver um decreto de calamidade pública ainda no município não pode dar aumento para a água automaticamente? Ele falou, olha, primeira coisa, eu vou assinar a posse e já vou assinar o decreto de calamidade pública, porque isso vem do Estado. O Estado prorrogou a quarentena, nós temos aí uma situação complicada da Covid, então eu vou assinar a posse e já vou assinar o decreto que mantém o estado de emergência aqui na cidade, calamidade pública, enfim. O fato é que vai permanecer, o Ednardo não pode fazer um decreto, né, dessa forma de calamidade pública de uma gestão para outra, então tem que encerrar dia 30, dia 1º ele assume e já imediatamente decreta estado de emergência, de calamidade, enfim, como nós estamos hoje. E isso, evidentemente, também bloqueia quase que automaticamente o aumento, o reajuste da tarifa da água. Respondida a pergunta que estava bastante difícil, né, de buscar até agora, né, estava bastante difícil de buscar. Vai ter aumento da água? Não vai ter aumento da água. Certo? Bom, pelo menos foi o que disse o prefeito atual e o futuro prefeito. Os dois responderam essa pergunta para a gente aqui no Complexo de Estudos do Portal Arão. Tá bom?